Bom dia, meus amores! Espero que todos estejam bem. Vamos agora dar início à nossa segunda aulinha desse dia de hoje, dessa terça-feira. E eu quero que você pegue o seu caderno 2. Você lembra? Nós estamos agora usando o caderninho 2, ó. Pegue o seu caderno 2 e abra na página 10 de português. Vamos lá? Todos procurando aí no livrinho a página 10 de português. Hoje iremos falar sobre gênero textual. Nós já estudamos alguns gêneros textuais no caderno 1. Nós já estudamos sobre a biografia, nós já estudamos sobre lendas, receita culinária, já estudamos sobre o dicionário e hoje nós vamos aprender um pouco sobre o conto, que é um novo gênero textual que você vai conhecer hoje. É o conto. Você sabe o que é um conto? Será que você já ouviu algum conto? Eu acho que sim. Então, hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero textual. Primeiramente, eu vou explicar para você o que significa conto. Conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagem, ponto de vista e enredo. Ou seja, o conto ele é uma história que ele é narrada, ele é contada, certo? Então sempre vai ter um narrador. O narrador é aquela pessoa que conta a história. E ele também traz personagens, as pessoas que participam da história. O narrador que conta a história também pode ser um personagem e tem uma história. O enredo é a história. Então, ontem a tia Fabiana contou para vocês a história do soldadinho de chumbo, que é um conto. É a história de um soldadinho que se apaixona por uma bailarina. Quem são os personagens? O soldadinho, a bailarina, o menino, né? Todos esses seres, eles são os personagens do conto que a gente conheceu ontem, que a gente trabalhou ontem na aula de leitura. E tem uma história que é o enredo. Qual é o enredo? É um soldadinho que se apaixonou por uma bailarina, que foi parar na casa de um menino que ganhou ele de presente, junto com mais outros soldadinhos. E no decorrer da história, o soldadinho se perdeu. O menino perdeu o soldadinho, né? O soldadinho passou por diversas situações, até ser engolido por um peixe e voltar de novo para a casa do menino. E no final da história, tanto ele como a bailarina morreram, né? Queimados na lareira. Então, esse é o enredo, é a história do conto que eu falei para vocês ontem. Então, conto é isso. É um tipo de texto que é narrado por um narrador que conta a história. Esse narrador ele também pode ser um personagem da história. E ele tem personagens, um ponto de vista e tem um enredo, certo? Aí no seu livro, na página 10, você está vendo os personagens principais do conto que eu li ontem para você. O soldadinho de chumbo e a bailarina. Acompanhe aí a leitura que a tia Fabiana vai fazer. Nos contos, muitas vezes, há uma história que apresenta apenas uma situação. No caso do conto lido, fala-se do amor de um soldadinho por uma bailarina. Essa é a situação que se apresentou no conto que a gente leu ontem. Os contos, por serem textos geralmente curtos, costumam apresentar um número reduzido de personagens.
Então, os contos, eles são geralmente curtos e eles apresentam poucos personagens. O conto se caracteriza por ser uma narrativa curta, como eu acabei de dizer para vocês, apresentando poucos personagens. No início da história, o narrador apresenta os fatos iniciais, os personagens e, na maioria das vezes, onde a história acontece. No meio da história, acontece uma complicação. Qual foi a complicação que aconteceu no conto do Soldadinho de Chumbo? Né? Ele saiu, né? Ele se perdeu, ele foi jogado fora. E aí ele passou por diversas situações até voltar para a casa do menino. Então acontece uma complicação, é o momento mais tenso, o mais complicado da narrativa. A partir do conto em que algo começa a acontecer e os leitores ficam querendo saber o que irá acontecer depois. Isso mesmo, é a parte que você fica mais interessado, você não consegue parar de ler porque você quer saber o que aconteceu. Né? Depois que o soldadinho saiu da casa do menino, se você tivesse parado de ler o conto, né, você não ia saber o que aconteceu. E a gente não consegue parar de ler. É a parte mais interessante, mais empolgante do conto. O final do conto pode trazer a solução da complicação. Pode ser triste, alegre, engraçado, trágico, etc. No caso do conto do Soldadinho de Chumbo, o final foi o quê? Foi triste ou foi alegre? Foi triste, né? E também ele pode ser um final livre, aberto para a nossa imaginação. Ou seja, ele pode deixar em branco. Você que vai usar a sua criatividade para definir qual será o final desse conto. A gente chama que é um final aberto, livre para a imaginação do leitor. É o leitor que vai decidir, dar a sua sugestão, a sua opinião de como acabou aquela história. E aí vamos para as nossas atividades que começam na página 10, sobre o conto, né? O texto Soldadinho de Chumbo, ele é um poema, um conto ou uma notícia? Olha o que a professora Cecília está falando, gente. Dica: narrador é alguém que conta uma história e quase sempre sabe tudo sobre o enredo e sobre as personagens, conhecendo as emoções e os pensamentos delas. Então, esse é o narrador. É a pessoa que conta a história, que conhece tudo da história, sabe o enredo, sabe o final, sabe o meio, sabe o começo, conhece todos os personagens, certo? E a história narrada, número 2, ela é narrada pelo soldadinho, pela bailarina ou por um narrador? Terceira questão. Qual é o assunto principal do conto lido? Você vai ler as opções para poder marcar. Página 11. Ligue a descrição que corresponde a cada personagem. Então, nós temos aqui duas descrições e você vai ligar cada uma para o personagem. 5. Você acha que a bailarina também estava apaixonada pelo soldadinho? Explique a sua resposta pessoal. 6. No final da história, o soldadinho e a bailarina ficaram juntos ou separados? Hein, gente? Próxima página. Complete o trecho do texto. Então, nós temos aí um parágrafo do texto. Você vai completar com as palavras que faltam. Número 8. O texto conta muitos acontecimentos. Enumere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, você vai colocando os números de acordo com a sequência em que aconteceu na história. Tá bom, meus amores? Página 13. Enquanto o soldadinho é consumido pelo fogo, o que sente o menino? Você vai dizer a resposta. E a 10. Em sua opinião, a principal parte do texto é quando? Essa aí é a sua resposta. Você que vai dizer qual é a parte principal para você.
Essas são as nossas atividades de hoje. Não se esqueça de mandar as fotos das atividades. É muito importante, pois pela foto eu posso colocar a frequência, a sua presença na aulinha de português de hoje, tá certo? Beijo, tchau, meus amores, e até amanhã. Fiquem com Deus.